Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vai aparecer assim a imagem um pouquinho complicada, porque vou pedir desculpa para vocês. A empresa semana passada decidiu que ia mandar alguns colaboradores para casa, né, trabalhar de casa, e eu sou uma delas, estou trabalhando de casa, então estou só com uma tela aqui para conseguir fazer todos os trâmites e as operações, então é um pouquinho complicado, mas vamos que vamos e com certeza as informações que a gente tem para passar não vão ser afetadas por conta disso, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estão presentes aqui com a gente. Vamos a mais um calendário econômico semanal, saber o que vai rolar essa semana de coisas interessantes e vamos lá. Então, primeiramente, antes da gente iniciar, quero falar para vocês sobre os nossos webinários, né? Os temas que nós vamos abordar essa semana. A gente tem aí 5 principais tópicos, na verdade 6, que a gente vai tratar essa semana. Amanhã nós vamos passar um webinário para vocês sobre as ações mais indicadas para se investir no momento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas e temos aí bastante coisas legais para a gente trabalhar, muito interessantes mesmo, e a gente vai passar essas informações para que vocês vejam e tomem as suas decisões, onde vocês querem investir, em qual campo, para a gente fazer bons negócios. Amanhã, então, essa reunião, esse webinário, ele vai ser às 15h do Brasil, tá? Então, eu já quero convidar todos vocês para participarem. Na quarta-feira, nós vamos ter 2 webinários. O primeiro sobre o PIB trimestral dos Estados Unidos e o segundo sobre estoques de petróleo bruto, que é um tema que nós viemos abordando já há bastante tempo, né? Vamos falar então sobre o PIB às 9h30 do Brasil e às 11h30 sobre estoques de petróleo bruto. Logo depois, na quinta-feira, nós vamos falar novamente sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que vai ser também deixa eu ver aqui, vai ser às 9h30 da manhã também, do Brasil. E na sexta-feira nós vamos abordar 2 tópicos, sobre o relatório de emprego não agrícola e a taxa de desemprego dos Estados Unidos, referente ao mês de setembro. Vamos lá. Então, do primeiro tema que a gente tem para falar, que é sobre as ações mais indicadas para se investir no momento, eu quero que vocês analisem junto comigo aí essa informação, que são essas 7 empresas, as mais tops, né, do mercado agora, neste momento. Vocês podem ver que a Apple se destaca em primeiro lugar, fazendo um volume de quase 150 milhões por dia, pessoal. Quase 150 milhões por dia. Em segundo vem a Tesla, terceiro a Peloton, a Microsoft, a Nvidia, o Zoom e a Amazon. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da Apple, né, que justamente vem se destacando e vem sendo uma das ações mais interessantes do momento para ser trabalhada, que a gente volta a falar sobre o lançamento do iPhone, né? Tradicionalmente, como vem acontecendo todos os anos, ele é apresentado em setembro e esse ano provavelmente vai ser agora em outubro. A grande razão desse atraso é a pandemia do coronavírus, que atrasou os processos de desenvolvimento e na construção dos modelos da família iPhone. O rumor mais quente nesse sentido aponta que o lançamento ele deve acontecer mais ou menos no dia 12 de outubro, como possível janela de anúncio dos próximos celulares da Apple. É quase certo que o iPhone 12 ele não representará uma ruptura no design tão característico da linha. A primeira, ela seria dos tamanhos das telas, né? O modelo mais básico que eles têm para lançar teria uma tela de 5,4 polegadas, o que seria uma opção para quem sente saudade do iPhone pequeno. E já os outros 2 modelos, ele teriam 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. Mesmos tamanhos do iPhone 11 Pro e do iPhone 11 Pro Max.
Outra possibilidade que a gente pode falar em relação ao design do iPhone 12 é o estilo inspirado no iPhone 4. Supostos modelos da linha eles foram fotografados recentemente e mostram muitas semelhanças dos novos aparelhos com o visual clássico do iPhone lançado em 2010. Também houve relatos de que a Apple ela estaria planejando retirar o Face ID na parte frontal e incluir um leitor de impressões digitais na tela. Mas um relatório publicado pela empresa CNBC indica que a empresa ela deve apresentar um mesmo modelo a um sistema de desbloqueio facial. E quando o assunto é tela, a Apple ela também promete trazer outras novidades. Todos os iPhones eles terão display OLED, que é a mesma fabricação, mas a fabricação, na verdade, ela não será somente da Samsung. E outra coisa que vem falando aí é sobre o desempenho e o 5G, que é a questão da Wi-Fi. Então, quando a gente fala de 5G, a Apple ela não deve ficar atrás das concorrentes, né, por mais um ano, e deve incluir essas redes de 5G em todas as variantes. Um relatório divulgado pela empresa Fast Company indicou que a maçã ela não só estaria disposta a equipar seus smartphones, como a tecnologia e também projetar sua própria antena 5G. Isso eliminaria algumas dependências de outras empresas, como a Qualcomm. Então, amanhã, nós vamos ter um expert do assunto aí de ações, nosso colega Samuel. Ele vai estar falando sobre essas informações aí, as tendências, o que é bom e o que elas têm feito de diferente, que tem chamado tanta atenção do pessoal para investimento nela. Agora, um dos próximos temas, né, que nós abordaremos vai ser sobre o PIB trimestral, né, dos Estados Unidos. Então, como vocês podem analisar nesse gráfico, na primeira estimativa divulgada pelo Bureau of Economic Analysis, pelo PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2020, houve uma queda em termos reais de 32,9% na comparação com o trimestre anterior e suas anualizadas. Esse recuo ele foi o maior da série histórica do Bureau, desde o final dos anos de 1940, e até então, a maior queda tinha sido no primeiro trimestre de 1958, durante a recessão, que foi de agosto de 1957 até abril de 1958. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Desses resultados do segundo trimestre de 2020, o pior da história dos Estados Unidos e da maioria dos países do mundo, eles refletem um período em que a economia norte-americana ela ficou praticamente desligada, devido à pandemia e as medidas para contê-la, como, por exemplo, o distanciamento social. Com a incerteza ainda bastante alta, tanto das empresas em relação aos investimentos, quanto as famílias, elas foram bastante impactadas. Nesse cenário incerto, houve um aumento de poupança precaucional das famílias, diminuindo o consumo delas. Segundo os dados que foram divulgados em fevereiro, antes da crise atual, o consumo das famílias nos Estados Unidos era cerca de 14 trilhões de dólares e diminuiu para 12,1 trilhões em abril, no fundo do poço. Nesse mesmo período, a poupança das famílias ela aumentou de 1,4 trilhões para 6,4 trilhões. 8,3% da renda pessoal disponível a 33,5%, respectivamente. Em maio e junho, o consumo aumentou, a poupança diminuiu, mostrando assim que os primeiros sinais de recuperação estão sendo vistos, né? O consumo de 13,9 trilhões no final do segundo trimestre e a poupança de 3,4 trilhões. Então, o que a gente pode ver aqui, deixa eu baixar aqui, é que eles têm uma projeção, né, que melhore um pouco a situação e a previsão de crescimento é de 11,9% no terceiro trimestre. Mas tudo isso depende, é lógico, do corona. Em importantes estados do sul e do oeste dos Estados Unidos, como a Flórida, a Califórnia e Texas, os três já ultrapassaram Nova York, que foi o primeiro epicentro da pandemia no país. No número de casos confirmados da doença, a alta nos contágios fez com que vários governadores adotassem medidas restritivas
ou adiassem os planos de reabertura da economia, elevando a incerteza sobre o ritmo de recuperação. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com a divulgação do PIB trimestral na quarta-feira. E também vamos falar sobre estoques de petróleo bruto. Então, na semana passada, a gente já teve uma abordagem e o sismo subiu na última quarta-feira, dia 23, depois de reagir positivamente ao relatório semanal sobre as reservas de petróleo nos Estados Unidos, que mostrou uma queda nos estoques pela segunda semana consecutiva. Então, os preços eles reagiram favoravelmente após a publicação do relatório da Agência Americana de Energia, que relatou queda nos estoques de gasolina e de petróleo bruto, mas a escalada ela também perdeu força. A preocupação do mercado ela continua sendo na Líbia. A Companhia Nacional de Petróleo da Líbia ela anunciou no sábado a retomada da produção e exportação de petróleo bruto em locais seguros. Então, as reservas elas começaram as reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram menos do que os analistas esperavam e na última semana, e em sua segunda queda semanal consecutiva. Então, de acordo com um relatório divulgado, essas reservas de petróleo elas caíram 1,6 milhões de barris. E os analistas da Bloomberg, eles projetavam uma queda de 3,27 milhões de barris. Então, nesse nível comparado ao que realmente caiu, as reservas de petróleo elas ainda estão 13% acima da média do mesmo período dos últimos 5 anos. Então, nós temos esse assunto, né, que movimenta bastante o mercado financeiro e nosso colega Henrique vai abordar sobre ele na quarta-feira, dando mais detalhes e como que está a situação do petróleo nesse momento. E na quinta-feira, lembrando, a gente vai ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego e na sexta o relatório de emprego não agrícola também sobre o mês de setembro e a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Sendo isso o que nós temos para essa semana, desses assuntos, eu gostaria de perguntar, saber, na verdade, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, só falar, estou à disposição. Ninguém tem dúvida? Então, pessoal, deixa eu ver aqui o chat, só um minuto. Ah, ok, Vinícius falou que não há dúvidas. Ok, Vinícius, que bom. Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vou pedir para vocês entrarem em contato com o gerente de conta de vocês. Convidar vocês para participar, então, amanhã desse webinário, que vai ser, com certeza, muito interessante sobre as ações mais movimentadas do mercado. E conto com vocês amanhã, então, às 15h. Marquem aí na agenda, não se esqueçam. E a gente volta a se falar, tá ok? Uma boa semana a todos, uma semana de bons resultados, muita saúde para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.